Quando fui convidado pela serva do Deus Altíssimo, Camila Santos, para escrever o prefácio deste livro, iniciei uma viagem, resgatando em minha memória valiosos ensinamentos, os quais foram fundamentais para a minha caminhada cristã. Logo nas primeiras linhas, fica claro o objetivo da autora em exaltar o Senhor Jesus Cristo, expondo conceitos e princípios bíblicos, fundamentados na Sagrada Escritura. A preocupação desta em deixar registrados os textos bíblicos, chaves de suas reflexões, faz deste livro um belíssimo material destinado ao crescimento e amadurecimento espiritual. O livro Bendito Fruto vem ao encontro do anseio desta geração, faminta por conhecimentos e experiências sobrenaturais. A autora, em alguns momentos, relata experiências vividas, e desta forma tão singela, leva o leitor a fazer suas próprias reflexões de mundo. Este livro é simplesmente um convite para um despertamento espiritual, tão necessário e relevante para esta geração, que em muitos momentos caminha desconectada de Deus. Bendito Fruto carrega em seu DNA o compromisso com a verdade, podendo ativar gatilhos fundamentais para mudanças de conceitos, perspectivas e posturas, visando a preparação da terra para o que Deus, diante de sua sabedoria e amor, deseja derramar neste tempo. Outro aspecto relevante consiste no fato da autora abordar alguns temas complexos, com muita propriedade, responsabilidade e sensibilidade, instigando o leitor a desejar percorrer sua jornada cristã com muito temor, compromisso, fidelidade e esperança. Cada linha bem redigida e definida do conhecimento humano e espiritual, vivenciados pela autora, é capaz de propor ao leitor uma revisão do conceito contemporâneo sobre o papel da Igreja nesta terra, bem como a nossa condição de filhos responsáveis em propagar o reino de Deus, através da ação redentora do Espírito Santo em nós. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:43 a 45. A Bíblia nos revela o desejo ardente de Deus em aceitarmos e entendermos que somos chamados a florescer e dar frutos, mas não se trata de produzirmos qualquer tipo de fruto, e sim frutos bons, e que estes frutos estejam disponíveis a este mundo, em forma de boas novas, expressando o caráter redentor de um Pai amoroso, provedor e presente. Neste contexto, este livro possui em sua temática uma ferramenta singular, capaz de subsidiar o corpo de Cristo em todas as esferas e camadas, proporcionando crescimento e amadurecimento humano e espiritual, contribuindo desta forma para a propagação do reino de Deus. Concluo que Bendito Fruto é uma literatura contemporânea, com uma linguagem simples, clara e objetiva, capaz de proporcionar ao leitor informações com bases bíblicas, bem como a construção de seu aprendizado, extraindo suas próprias conclusões e alcançando patamares mais elevados em Deus. Este prefácio foi escrito por Washington Floriano Rosa, pastor da Igreja Ministério Apacentar em Cristo, em Morro Agudo, São Paulo. Introdução. Um ano atípico, 27 de novembro de 2020. Escrever nesse período de isolamento, quando o mundo passa por uma pandemia, não foi uma tentativa de passar o tempo ou arriscar algo novo. O ano de 2020 é, sem dúvida, um ano marco de tempos. Enigmático e conturbado para todos, porém um divisor de águas para a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Deixo esse livro na dispensação do Espírito Santo, o qual tem muito a falar à sua igreja por meio da temática proposta. Embora aqui não tenha a pretensão de esgotar o assunto, uma vez que julgo tarefa impossível. No segundo semestre de 2020, em pleno isolamento, participei de um retiro espiritual, em Araguari, Minas Gerais, na Igreja do Amor, dos queridos Pastor Márcio e Pastor Ana Paula, lugar onde vivi experiências pontuais e inesquecíveis para a minha vida.
Lembro-me de estar deitada enquanto uma pastora de Uberlândia, em Minas Gerais, ministrava sobre mim e orava em línguas de forma rápida e incessante em meu ouvido, enquanto impunha as mãos sobre meu ventre. Aquele dia foi marcante. Embora este livro não seja sobre o desenrolar dessa experiência, eu não tenho dúvida de que algo foi ativado em meu ser a partir dali. Depois que voltei para casa, em minha cidade, o Espírito Santo começou a gerar em mim o que compartilharei nas páginas. Descortinou sobre os meus olhos uma macrovisão sobre o fruto do Espírito Santo e da grande colheita que está por vir. Curiosamente, o Senhor juntou cada leitura bíblica, cada palavra que já ministrei sobre o assunto, as revelações e os discernimentos, e montou um quebra-cabeça. Outros entendimentos e direcionamentos vieram ao longo do processo de escrita. Tal encargo foi para mim o que espero ser para cada leitor: um coração cheio de esperança e, sobretudo, de temor, entusiasmo e a responsabilidade que o conhecimento traz. Não ter a ignorância como aliada, quanto da prestação de contas perante o nosso Pai. Peço-lhe que aquilo que o Espírito fizer em você através dessa leitura seja compartilhado. Capítulo 1. A semente. E disse Deus: Deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto, segundo a sua espécie. Gênesis 1:11. Uma semente é algo assombroso, engenhoso. Ao olharmos para ela, às vezes tão pequena, não imaginamos o produto final, mas é assustador pensarmos, por exemplo, que dentro da semente de uma laranja há todas as potencialidades da laranjeira, até que se torne uma grande árvore. É uma infinidade de possibilidades, segundo cada espécie, as quais o Criador determinou. Se de fruta, fruta, se de animal, animal, e se de homem, homem, humanidade. Mas qual é a semente da semente? Pelo texto bíblico acima, a semente da semente é a palavra da boca de Deus. A Peshita, tradução da Bíblia em aramaico, traduziu Gênesis 1:2 da seguinte forma: Em princípio criou Deus os céus e a terra era o caos e o vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo profundo. E o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. O espírito incubava, ou seja, criava, chocava sobre a face das águas, como uma galinha à espera dos seus filhotes. Chocava algo que viria à existência, a semente do mundo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3, Almeida Revista e Corrigida. João, em seu evangelho, diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:1-3 e 14, Nova Versão Internacional. Quando Deus criou céus e terra, ele falou, mas quando recriou todas as coisas, enviou a palavra viva, seu Filho. O judeu Jesus de Nazaré andou sobre a terra por 33 anos e meio, e isso nem é mais matéria de questionamentos, uma vez que até o nosso calendário dividiu a história em antes e depois de Cristo, atestando a veracidade da sua vinda. Ele criou uma nova realidade para um mundo mergulhado no mal, a qual será plena quando da sua volta. Atos 1:11. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Isaías 65, 17 e 18. Talvez, se você considerar o cenário mundial, seu país, cidade, família, igreja ou vida pessoal, não veja aparentemente traços de restauração e boas perspectivas. No entanto, convido-lhe a mergulhar na revelação do poder da semente divina para recriar todas as coisas. Assim será minha palavra, que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém, ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Isaías 55:11.